Oi, boa tarde a todos. Gostaria de dar boas-vindas ao 19º webinar da Faculdade de Saúde Pública, uma atividade da Comissão de Cultura e Extensão da nossa faculdade. O nosso assunto de hoje é um assunto pesado, é violência contra a pessoa idosa, né? Pessoas idosas são vítimas silenciosas, né? E hoje nós vamos estar discutindo isso com 4 especialistas, né? Nós vamos começar primeiro com a doutora Marília Anselma Viana Berzins. Ela é assistente social, mestre em gerontologia, doutora em saúde pública por esta casa, foi coordenadora, fez parte da coordenação da área de saúde do idoso do município de São Paulo, e é autora de vários trabalhos sobre violência contra a pessoa idosa. Atualmente, ela é presidente do OLI, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Obrigada, Marília, por ter aceito estar conosco. Estará conosco também a doutora Carla Cristina Giacomi. Ela é médica, geriatra, pela Universidade de Louis Pasteur, mestre em epidemiologia e doutora em ciências da saúde pela Fiocruz. Foi conselheira e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e é consultora da Organização Mundial da Saúde no eixo Políticas de Saúde do Idoso. E é coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs. A doutora Iádia Gama Maio. A Iádia é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação na defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Ela foi presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na defesa também dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência. Ela é mestre em Direito Constitucional e em Gerontologia Social, em Gerontologia Social pela Universidade Autônoma de Madrid e é doutora em Saúde Pública por esta casa também. E professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, ela é livre-docente em saúde pública, por esta casa também, é pesquisadora, coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, um estudo longitudinal que vem acompanhando idosos na cidade de São Paulo desde 2000. Então, estamos bem acompanhados nesse webinar, e aí eu passo a palavra para a Ieda, que vai ser a nossa debatedora. Obrigada, Ieda. Abre o microfone. Foi ele que desligou. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Helena, por sua apresentação. Muito gentil. É um prazer aqui estar hoje no 19º webinar da Faculdade de Saúde Pública. Não é o mesmo prazer ter que discutir este tema. Infelizmente, trata-se de uma temática que o melhor seria não termos que discuti-la, porque o melhor seria que ela não existisse. Mas é muito importante que nós a discutamos, justamente para poder combater esse tipo de situação. Como a professora Helena falou, eu coordeno um estudo que acompanha a população idosa de São Paulo. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, nós temos mais de 1.800.000 idosos. E dentro dessa pesquisa, nós temos alguns resultados em relação à situação de violência. Mas antes de eu dizer o significado, a proporção de idosos em relação à situação de violência, eu queria pedir para a Marília nos conversar um pouco conosco, porque às vezes pensamos que violência é uma coisa só. Quando nós falamos de violência, pensamos, o velho que apanha, ou será que é só isso? Então eu queria primeiro ouvir um pouquinho a Marília, para depois contar como é que isso se apresenta aqui na cidade de São Paulo. Pode ser, Marília, por favor? Pode ser sim, Ida. Primeiro, eu preciso registrar da minha alegria, da minha satisfação de estar acompanhada primeiro pela Helena, que foi a minha orientadora de doutorado. Muito prazer, Helena, com a Iádia, querida Iádia, e já trabalhamos em várias lutas, com a Carla, minha querida Carla também, que tem sido uma referência no momento em relação às ILPIs, tem liderado a Frente Nacional, e com a Ieda, que é nossa parceira, companheira no nosso
canal que rola na Geronto, e cada semana nós trazemos uma discussão atual da temática do envelhecimento. Então, brevemente, eu vou fazer uma consideração genérica, porque falar de violência eu precisaria muito tempo, mas nós vamos simplesmente situar a você que está conosco nessa tarde sobre as questões que envolvem as violências. E eu sempre prefiro usar no plural, porque não é uma forma de violência. As violências, elas se apresentam de várias formas, com várias manifestações. Aproveitando este movimento mundial que nós estamos vivendo em relação ao racismo, não ao racismo, eu quero dizer que a vida de uma pessoa idosa importa muito. O que dirá as vidas das pessoas idosas, elas nos importam muito. E falar em violência contra a pessoa idosa é trazer à tona uma realidade que é muito recente ainda na nossa história. O primeiro caso de violência contra a pessoa idosa foi citado na literatura em 1995 nos Estados Unidos. E desde 2003, quando nós temos o dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, nós temos trazido essa discussão no meio social para dizer que precisamos nos importar com este tema que traz tanto prejuízo, tanto problema a uma pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno bastante frequente e reproduz as relações de poder entre familiares, sociedade, Estado e a pessoa idosa. Se constitui fundamentalmente na violação dos direitos humanos das pessoas idosas. Qualquer forma de violência, um xingamento, uma discriminação, uma não cessão de um benefício é uma violação aos direitos humanos das pessoas idosas. Os dados das pesquisas em relação à violência são alarmantes, precisamos nos ocupar. E o mais grave é subnotificado, porque existe ainda na sociedade um conceito, tanto de quem recebe a pessoa idosa, a vítima, como o agressor, que é normal pessoas idosas serem maltratadas. E aqui é o nosso primeiro desafio. Não podemos concordar, não podemos apoiar, não podemos fazer de conta que não vimos nenhuma forma de que qualquer pessoa idosa sofra alguma forma de violência, né? A violência se manifesta, esse fenômeno, desde sempre na história da humanidade e pode ser compreendida como um produto de relações desiguais entre pessoas que se encontram em desvantagem, pode ser física, econômica, emocional, cultural. Então, é uma relação de poder desigual, onde alguém tem mais e o outro tem menos. E é com base nessa desigualdade que o agressor se fortalece para fazer o ato da violência. A violência, se manifesta nas relações e abrange o ordenamento social, tanto no campo da instituição, na política, na economia, na cultura, na educação, na questão étnico-racial, quanto nas relações interpessoais, na família, quando a relação ela é doméstica, na relação física, sexual, psicológica, moral, simbólica, entre outras. Portanto, a violência contra a pessoa idosa ela está todo neste contexto, quer seja na vida externa do sujeito, quer seja na vida intrafamiliar. A violência ainda contra a pessoa idosa é prioritariamente doméstica, no nosso caso, e não só no Brasil, mas nas sociedades, ela se manifesta numa relação doméstica, conquanto também ela se faça na vida social. É muito complexo, é muito delicado e torna-se, às vezes, muito difícil nós penetrarmos no silêncio das famílias dos idosos, quando têm os seus direitos violados. Por quê? Porque nós temos a insegurança, o medo de represária, não é? Ele é meu filho, não posso fazer nada. Ele está fazendo porque eu não fui uma boa mãe. Ou é normal pessoas idosas serem sofrerem violências, serem maltratados, não é? E essas pessoas, como é uma natureza da violência contra o idoso, as pessoas têm uma relação de consanguinidade, portanto, são membros da sua família. Estão implícitas as relações familiares, como, por exemplo, afeto, amor,
instinto de proteção em defesa do agressor. São alguns exemplos para, muitas vezes, os idosos não desejarem seguir a intervenção profissional naquele caso. Muitas vezes a pessoa idosa diz, mas ele é meu filho. Onde foi que eu errei? Por que que eu errei? Eu não fui uma boa mãe, e este meu filho está fazendo isso comigo, está pegando o meu dinheiro, está me batendo, está me xingando, é porque eu não fui essa pessoa que eu deveria ser. Vejam como é complexo intervir. Nós estamos falando com pessoas que trabalham com pessoas idosas. É extremamente complexo. E lembrem-se, pessoas idosas são sujeitos de direito pleno. A idade não lhes tira a condição de desejarem, de quererem. Então, muitas vezes, a situação está expressa de uma violação e a pessoa idosa volta. Não, foi eu que dei o cartão para ele. Ele faz isso, eu que sou culpada. Então, são essas intervenções que nós devemos estar atentos. Então, e nessas relações familiares, intrafamiliares, domésticas, né? Eu sempre digo que o lobo mau mora dentro da casa da vovozinha, fazendo uma alusão à história do Chapeuzinho Vermelho, porque pelas estatísticas, quem são os agressores? São, pela ordem, filhos, as filhas, netos, as netas, não é? Companheiros, não é? Genros, noras, e tem íntima relação. E as pessoas idosas sentem-se permanentemente ameaçadas, sendo, inclusive, incapazes de se defenderem para garantir a sua segurança. E, por outro lado, nós ainda temos uma ineficiência, uma ausência de uma rede que proteja as pessoas idosas. Se nós avançamos nessa rede de proteção à criança, ao adolescente, à mulher, no caso das pessoas idosas, elas são inexistentes. Muitas vezes não se constitui rede, mas um ponto de atenção, que é fundamentado num profissional, que é afeito à causa, que defende, é ele que age, mas não existe uma estrutura do Estado, de uma política pública que venha responder para essa situação. Se temos, eu falo da cidade de São Paulo, que é a minha experiência de trabalho, se um idoso sofre uma violência que corre um risco de vida, muitas vezes nós não temos para onde levá-lo, onde que ele possa ficar abrigado provisoriamente até se resolver aquela necessidade. Enquanto falamos da mulher, nós já temos essa rede bem estruturada, não é suficiente. Então, é difícil para a pessoa idosa desejar romper aquele ciclo por várias razões, entre algumas que eu já citei. Por outro lado, o Estado se faz ausente na oferta de uma política pública para responder às necessidades dessa pessoa. Portanto, a violência contra a pessoa idosa é inaceitável, de qualquer forma que ela seja, entendendo que ela é uma violação aos direitos humanos fundamentais desta pessoa. Devemos enfrentá-las através de políticas públicas eficientes, melhor dizendo, que venham a desconstruir esse processo no seio da sociedade. Ainda vivemos uma sociedade em que envelhecer não é conquista, envelhecer é problema, onde o envelhecimento está associado efetivamente a estereótipos negativos, a dependência, a não produtividade, a doença. Isso reforça o aparecimento dessas diversas formas de violências que podem se apresentar como, por exemplo, violência física, violência patrimonial ou financeira, psicológica, que é tão frequente, ela pode se manifestar como violência através da negligência, do abandono, tem a autonegligência, tem a violência estrutural, que é aquela omissão do Estado na prestação de serviço para o seu cidadão, a violência institucional numa instituição onde deveria abrigar, proteger, pelo contrário, ela agride, ela não respeita, não valoriza, não atende a pessoa idosa. Tem a violência urbana, nós temos a violência, aquela que é auto-infligida do próprio sujeito que desiste de viver. Nós temos uma cidade que não oferece condições para a pessoa, quer seja no transporte coletivo, quer seja nas vias, nos faróis. Então, nós estamos envolvidos nessa sociedade que não valoriza
o seu bem mais precioso, que é o seu cidadão. Então, a intervenção deve ser macroestrutural, especialmente na especificidade do problema, dos fatores de risco e das possibilidades de mudança. Só para a gente localizar o tamanho, e assim eu já estou terminando, da situação que nós vivemos, na única fonte nacional, com base nacional, nós temos diversos fatores onde podemos fazer a consulta de dados, mas eu vou trazer os dados do Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Especialmente neste momento da pandemia, em que os idosos estão reclusos, onde eles estão dentro de suas casas, tem aumentado bastante. Registra-se, através do Disque 100, que é a denúncia dos casos de violência, um aumento de 13% em relação às violências contra pessoas idosas. Negligência, a violência psicológica, abuso financeiro e econômico são os mais praticados em relação a este segmento etário. Com a pandemia, como eu disse, aumentou-se. De março, eram 3.000 denúncias. Em abril, passou para 8.000. Em maio, esse número foi para 17.000 denúncias de violência contra a pessoa idosa. Lembram-se da história de que o agressor mora dentro da casa? Exatamente. E ficando mais tempo com esta pessoa, com a vítima, consequentemente, houve um aumento muito grande em relação a isso. A violência contra a pessoa idosa representa 30% do total das denúncias no Disque 100. Conforme eu disse, filhos, netos, genros representam 83% do total dessas denúncias, não é? E destaca-se que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as cidades de onde se tem mais denúncias em relação à violência. Mulheres, questão de gênero, como se repete na história desde o seu nascimento, também é a principal vítima, né? Então, é um assunto extremamente importante, grave, que nós precisamos debater, precisamos discutir. E nós estamos, neste momento aqui, para apontar algumas das principais situações. Para terminar, envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. Nós precisamos pensar e agir com estratégia para informar a sociedade, a pessoa idosa, aos cuidadores, familiares, profissionais na intervenção. E lembro, a responsabilidade que os profissionais de saúde têm na notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência, bem como no preparo para intervir, assim como a política de assistência social através do seu CRAS, né? Centro de Referência da Assistência Social, assim como o CREAS. Nós temos que intervir, e bem como os órgãos de justiça, que são extremamente importantes nessa intervenção e nesse compromisso de dizer que uma vida de uma pessoa idosa importa, o que dirá as vidas das pessoas idosas. Muito obrigada. Marília, eu vou te falar um pouquinho para a gente, enquanto a gente esqueceu de dizer que as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto os nossos convidados estão falando, eles podem nos mandar perguntas, questionamentos, etc., que em seguida, antes de passarmos de um para outro, a professora Helena está coordenando isso, ela já vai fazer o levantamento dessas colocações ou perguntas para os nossos palestrantes, por conta de, às vezes, as pessoas não podem ficar até o final e tudo mais. Então, as pessoas podem ir enviando seus comentários e as suas questões. Então, só para ilustrar um pouco esse cenário que você apresentou, eu queria colocar um pouquinho o que nós encontramos no nosso último levantamento de dados do Estudo SAB. Como a professora Marília bem colocou, todos os levantamentos que nós temos em relação à violência, eles são sempre subnotificados, tá? Então, nós temos uma certa intimidade com os nossos idosos, porque os acompanhamos no máximo há 20 anos, no mínimo há 5 anos. Quer dizer, então temos alguma proximidade com esses idosos. E quando, uma parte do questionário, nós levantamos as questões sobre violência, principalmente violência doméstica. E
quando fazemos isso, nós temos um contrato de sigilo com eles. Então, eles, para que os coloquemos à vontade para verbalizar essa situação. Mesmo assim, nós temos certeza que esses dados são subnotificados. Então, é só para a gente entender que o que eu vou colocar aqui representa a população de São Paulo, a população idosa de São Paulo, que conseguiu verbalizar a situação de violência que ele vive. Em quase todas as situações, com exceção de uma, como a Marília bem colocou, são mais as mulheres que sofrem situações de violência comparativamente aos homens. Tá? E a idade não fez diferença quando a gente pergunta se ele apanha, se ele é destratado psicologicamente ou não. Tanto faz ele ter 70, 80 ou 90, a não ser para uma situação que eu vou pontuar aqui. Então, assim, nós perguntamos, nós detalhamos as situações de violência. Então, perguntamos se as pessoas gritavam com eles, se elas o tratavam de alguma forma que ele não gostava e se sentia desrespeitado, desvalorizado, se eles mexiam nas coisas e no dinheiro dele sem que ele autorizasse, se ele era roubado, especificamente roubado, se ele se sentia ameaçado, se ele apanhava ou se ele levava os chacoalhões, os safanões. Então, são essas as situações que nós perguntamos para eles. A mais importante, ou a mais citada por eles, em quase 10% da população idosa de São Paulo, isso é muito alto, nós estamos falando de aproximadamente 177 mil idosos em São Paulo, eles referiram que as pessoas gritam com eles. Tá? Depois eu gostaria muito que a Marília comentasse um pouco isso. E o que me chamou a atenção é que isso acontece entre os mais novos, entre os que têm 60 a 69 anos. Não fez mais importante entre as mulheres, tal. Quando for mais importante entre os homens, eu comento. E isso acontece com uma frequência diária ou semanal, quer dizer, é uma coisa recorrente, acontece sempre, ele vive essa situação com bastante frequência. Ele ser destratado, tratado por um nome que ele não gosta, etc., isso atinge aproximadamente 80 mil pessoas em São Paulo. Tá. Eles referir que mexem nas coisas deles sem autorização, incluindo dinheiro, eu tenho quase 35 mil idosos em São Paulo que falam isso. Agora, eu tenho aproximadamente 20 mil deles que dizem que eles são literalmente roubados por pessoas que estão dentro da própria casa. Neste item, os idosos de mais de 80 anos faz diferença. Então, os idosos com 80 anos e mais são os que se sentem mais roubados. Tá? Entre os que, assim, eu tenho aproximadamente 25 mil idosos que se sentem ameaçados. Então, ele vive com isso. Em todas essas situações, o diário ou semanal é a frequência mais citada por eles, ou seja, eles convivem com isso com uma frequência bastante importante. Agora, o que chamou a minha atenção também foi a única situação de violência que foi maior entre os homens das que nós levantamos foi apanhar. Então, os homens apanham, eu tenho aproximadamente 7.200 idosos que referem que apanham, mas neste caso é o único caso em que os homens apanham, os homens idosos apanham mais que as mulheres, e sei que a Marília tem algumas situações para comentar isso que eu acho interessante trazer. Agora, ser chacoalhado, levar os safanões, aí não, as mulheres são mais importantes e a gente, infelizmente, lida com aproximadamente 13 mil idosos que referem isso. Então, esse é um pouco o retrato da situação dos idosos de São Paulo. Muitas vezes são pessoas que estão perto da gente, um vizinho, etc. Nós podemos estar, de alguma forma, próximo dessa situação e, às vezes, não fazemos nada. Então, eu gostaria que a Marília comentasse, enquanto isso, as pessoas podem mandar os seus questionamentos, as suas colocações. Marília. É verdade, os dados que você traz da cidade de São Paulo são um pouco o retrato do que acontece no Brasil, não é? E é verdade, muitos idosos sequer reconhecem que aquele abuso, que aquele xingamento, que aquele distrato, que aquele maltrato considera-se violência, consideram que é normal ser maltratado, como eu falei isso. Uma das violências mais comuns que pessoas idosas sofrem é a violência psicológica,
que é essa que você citou, esse número significativo, são destratados, desqualificados, ignorados, inviabilizados, né? Inviabilizados não, são invisibilizados, falei correto, invisibilizados, ou seja, eles existem, mas as pessoas os transformam em invisíveis. Tem aquele que é xingamento contínuo, você já é velho, você já está na hora de morrer, você já devia ter morrido, você atrapalha a minha vida, e isto não é uma vez só, inclusive o conceito de violência nos fala que é uma vez ou várias vezes numa relação de confiança. Essa repetência constante vai aniquilando o desejo desse sujeito viver, e ele pode adoecer, inclusive por essa causa. Por essa razão, e ele quer deixar de viver. E eu sempre digo, não existe no código de doença o número que fala desistência de viver, mas existe depressão, existe pneumonia, e existe tantos outros motivos que a pessoa não quer viver. Já atendi uma senhora que o filho dela morava em cima da casa dela, e o filho, movido pela nora, rompeu totalmente a relação com essa mãe, de não deixar sequer que os netos fossem visitar a avó, e nem chamá-la de avó. Então, esse xingamento contínuo, o fato, muitas vezes, de dizer que você já devia ter morrido, você atrapalha a minha vida, faz com que ele entre num processo de sofrimento extremamente grande, no qual ele deseja morrer, e ele pode morrer muito. Quanto à violência financeira, você nos disse 35 mil, é muita gente. Aliás, as pessoas idosas estão passando por um processo de endividamento através desses empréstimos consignados. Pesquisas têm nos mostrado que o empréstimo nem é para ele, é para terceiros. Quem são? Filhos, filhas, netos. Ele pede para pagar em 30 vezes e não usufrui daquele dinheiro. E ele não consegue dizer não, porque é um neto querido dele. É o filho que está precisando, ou aqueles filhos e parentes abusivos que dizem para eles literalmente: você está velho demais para cuidar do seu dinheiro, deixa que eu cuido. E quem administra esse cartão, quer seja da aposentadoria, quer seja um benefício, quer seja da pensão, são os parentes. E eles dão o mínimo necessário. Estou atendendo uma situação de uma idosa que tem uma aposentadoria. Ela é funcionária pública municipal aposentada, tem uma renda boa. O filho contratou uma cuidadora e disse assim: eu só quero que você me chame no que for muito urgente e muito sério. O resto nem me chame, mas quem administra o cartão dela é o filho, e não dá a renda suficiente que ela precisa. E você veja, outra situação que você nos trouxe, que é a violência física. Interessante, porque aqui os homens apanham, eles são agredidos fisicamente, conforme você nos disse, mais do que as mulheres. Na criança, a violência física é muito presente. Na violência contra a pessoa idosa, uma forma muito presente, que judia, que deixa magoado, que aniquila, é a violência psicológica, conquanto violência física também aconteça. E nós precisamos estar atentos a essas formas. Eu faço, concluindo essa resposta, Ida, eu faço uma comparação. Eu sou assistente social e eu me lembro o dia em que o Estatuto da Criança e Adolescente foi aprovado. Eu trabalhava já na área da saúde. Todos os profissionais foram treinadíssimos para atender a criança em hospital e suspeitar caso entrasse uma criança com uma queda, com uma quebradura em algum órgão do corpo, que nós suspeitássemos se foi ocasional, foi um acidente ou se foi provocada. No caso da pessoa idosa, nós achamos que é normal da idade idoso cair, é normal da idade idoso ter hematomas. A gente não desconfia que atrás daquela queda, que atrás daquela, fisicamente ele está muito maltratado, tem uma negligência. Então, nós precisamos nos importar. Profissionais precisam ser tratados, treinados, melhor dizendo, nas diversas formas de violência e intervir. E eu quero só dizer que a Organização Mundial de Saúde, não é,
responsabiliza a saúde, os profissionais da saúde, para intervirem e agirem nas diversas formas de violência contra pessoas idosas, assim como todos os outros segmentos etários e grupos vulneráveis. Nós temos aqui duas perguntas. Uma do João Roberto, da Associação dos Aposentados do Banco Nossa Caixa, que está perguntando se os casos de violência têm relação com classe social. Tá? E a Joseilda está perguntando, fazendo um comentário que o maior direito violado, o direito à vida, nesses tempos de pandemia, né? Como podemos assistir o discurso de vários profissionais de ter que escolher entre um jovem e um idoso para viver. Essas são as perguntas que a gente tem, e eu acho que tem uma outra questão que também, a gente falando da violência financeira, Marília, hoje, para muitas famílias, a renda da família é a aposentadoria do idoso, né? A aposentadoria, o benefício dele é a renda certa para aquelas famílias, né? E por conta disso também podem estar sofrendo violência. Ok. Olha, a violência acontece em todas as camadas e classes sociais. Não pense que isso é uma natureza só dos mais desfavorecidos. Pessoas idosas ricas sofrem violência, pessoas idosas da classe média, média baixa, classe baixa, enfim, é um fenômeno que perpassa a natureza humana. É verdade que a maioria da nossa população vive numa classe desfavorecida, e daí aparecer mais essas formas de violência. Mas quantas pessoas idosas com bens, inclusive, acumulados durante a vida, em que familiares tentam tirar o direito dela de gerir os seus próprios bens através da interdição, não permitem que se casa de novo, que nem sequer namore, dizendo que aquilo vai prejudicar o orçamento, o patrimônio da família. Então, não é uma coisa específica, conquanto tem a íntima relação classe social, sim, violência, porque ela se manifesta muito mais efetivamente nas classes sociais menos desfavorecidas. É verdade, a principal violação é o direito à vida. Com o discurso de proteção à vida, muitos idosos estão segregados, estão excluídos. Eu vi em algumas cidades proibido o horário de transporte no coletivo de pessoas idosas. Não, começou essa história, vamos proteger. No discurso, falso discurso da proteção, tira o direito. O idoso não pode sair, porque ele é o grupo de risco. Mas o Estado não olha se esse grupo de risco, nós temos, assim, a IEDA deve ter bem atualizado nos dados do SAB, nós já temos 3.500.000 idosos no Brasil que vivem sozinhos. E cadê o Estado que se apresenta para suprir as necessidades desses idosos? Nós não temos, não é? E veio muito mais ainda esse discurso que no começo que iríamos fazer um protocolo que entre um jovem e o idoso só tivesse um respirador, que esse seria do mais jovem, e assim eu vejo que a sociedade se manifestou e isso não prevaleceu. Conquanto não seja oficial, em algumas situações que não são oficiais, né, isso aconteça, a escolha, definir que se o idoso de 80 anos nem precisaria tentar um respirador, porque ele já teve toda a chance na vida e nós tínhamos que defender os pobres. É essa questão que nós precisamos discutir na sociedade. Qual é o lugar da pessoa idosa? Pessoas idosas continuam a contribuir com a vida social, sim, conforme você falou, Helena, a questão, muitas famílias sobrevivem, principalmente no momento de crise, a única renda certa é a da pessoa idosa. Eu quero a renda, mas eu não quero que o idoso administre a renda. Passa a ser meu como filho, como familiar. Nós precisamos mudar substancialmente, né, a concepção, o lugar em que o velho tem na sociedade. O dia que nós mudarmos, invertermos essa lógica, pessoas idosas serão tratadas de forma diferente. E nós, pessoas idosas, precisamos assumir o compromisso de velhice digna, de participação social, de trazer uma nova visão em relação ao envelhecimento. Nós temos mais algumas perguntas, mas eu acho melhor a gente dar continuidade, porque tanto a Carla quanto a Yádia também podem contribuir com esse debate. Eu trago todas as perguntas depois, tá?
Então, agora acho que podemos ouvir a doutora Carla para a gente dar início. A doutora Carla vai conversar um pouco conosco sobre a questão da violência nas instituições de longa permanência, inclusive porque ela está coordenando a Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência. Eu e a professora Helena coordenamos o inquérito nacional que finalizou no ano passado sobre as instituições de longa permanência vinculadas ao SUAS. E entre os motivos de institucionalização apareciam como principais, em primeiro lugar, a necessidade de cuidado, a impossibilidade da família de cuidar dessa pessoa. Então, estamos falando de pessoas que precisam de cuidados. Essa era uma forma importante de se justificar a ida dessas pessoas para as instituições vinculadas ao SUAS. Mas nós também vimos situações em que negligência, violência e maus-tratos eram bastante citados, ou por ordem judicial, que muitas vezes está associado a uma dessas situações, ou a situação de maus-tratos propriamente dito, ou a situação de negligência, que não deixa de ser uma situação de maus-tratos. Então, eu queria conversar um pouco com a doutora Carla sobre essas questões das instituições e ouvir o que ela tem a nos dizer sobre isso. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui entre pessoas tão queridas e admiradas por mim, então é muito legal a gente estar junto, embora o tema seja espinhoso, né, mas é bom que a gente esteja entre amigos para a gente poder conversar sobre isso, porque um dá força para o outro, né, eu acho que é muito nesse sentido que esse webinar se apresenta. Embora a gente fale de violência contra a pessoa idosa e valorize muito a violência doméstica, entendendo que a violência familiar, aquela que acontece no âmbito familiar, seja a mais denunciada, eu realmente levanto dúvidas se a violência que acontece no interior de uma instituição de longa permanência, se ela é visível, se ela é notada. Porque as pessoas que estão institucionalizadas são pessoas extremamente frágeis também e sem voz, sem acesso a buscar esse direito, né? O direito de relatar, o direito de expressar, o direito de denunciar mesmo que sofram algum tipo de violência. E por que eu coloco isso? Porque enquanto a instituição de longa permanência for vista, for compreendida como a última opção, isso sempre vai abrir espaço para que ali se cuide mal. E qualquer lugar que cuida mal, ele está cometendo uma violência, né? A gente vai ter que discutir, então, o que a gente poderia fazer para que houvesse um cuidado melhor, para que houvesse um acesso maior das comunidades em relação às instituições, a como a gente vai monitorar o que acontece ali dentro. Realmente nos faltam dados acerca de violência institucional, a violência que acontece perpetrada dentro da instituição. Mas se a gente puder pensar em termos de literatura, e literatura tanto nacional quanto internacional, as principais falhas no cuidado institucional, elas abrem porta para a violência. Por quê? É a falta de higiene no ambiente, a falta de higiene no preparo da alimentação, a existência de lesões de pressão, a falta de planos de cuidado, a falta de controle de infecção e de acidentes. Então, tudo isso fala para nós que você está deixando o outro ainda mais vulnerável. Se você está deixando o outro mais vulnerável, no âmbito do conceito da violência, você também está cometendo a violência, porque a violência pode ser o ato ou a omissão. E aí são situações de omissão de cuidado, né? De omissão de atuação. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Outra coisa que eu queria pensar é que quando a Ieda coloca que por ordem judicial as pessoas são institucionalizadas, quando o judiciário chega a intervir, a gente está para lá, muito para lá da dificuldade, né? A procuradora Iádia vai poder falar sobre isso, quer dizer, quando o judiciário chega a ser acionado, a gente já ultrapassou todos os limites do razoável, né? Então, assim, realmente a gente já esticou muito essa corda. Outra coisa que eu queria pensar é assim, nós temos hoje cerca de 65 mil pessoas que morreram por causa da Covid. 70% idosos. Então, nós estamos falando de 45.500 pessoas idosas
que morreram por causa da Covid. Quando a gente criou a proposta, quando eu falo a gente, por favor, não estou sendo personalista, estou dizendo realmente do movimento social em torno da perspectiva da Frente Nacional, que foi também em resposta à própria provocação que a professora Ieda, a professora Marisa e a professora Helena, quando colocaram desse risco do genocídio de idosos entre pessoas institucionalizadas no Brasil, caso repetíssemos aqui os mesmos níveis de mortalidade que a gente observou na Europa e no hemisfério norte. Então, quando criamos a proposta do movimento da Frente Nacional, o que a gente observa? A absoluta invisibilidade da população idosa institucionalizada. Não sabemos quantos são, não sabemos onde estão, não sabemos quem cuida, não sabemos se estão sendo contaminados, se não estão sendo contaminados, se estão morrendo por Covid, se não estão morrendo por Covid. Então, acho que esse capítulo institucional, ele abre, assim, uma fenda na nossa perspectiva de ideal de família, porque eu acho que isso precisa ser revisto, essa família idealizada, ela não existe, e ele abre um abismo em relação ao papel do Estado diante das instituições, né? Aí eu acho que a gente está diante de uma violência estrutural, assim, e antiga, viu? Assim, cristalizada no Estado brasileiro, que vem de lei atrás de lei, desde a Constituição, quando ele estabelece que o último lugar tem que ser a instituição, e que vai sendo replicada na política nacional, no Estatuto da Pessoa Idosa, se tiver outra lei vai ter que dizer isso de novo, e a gente vai ter então que reavaliar isso, porque a família já não é mais a mesma. E, Carla, uma coisa que é importante, né, nessa destrinchar das violências, tem uma coisa que, infelizmente, se vê muito em instituições, que passou a ser a violência medicamentosa. E não que isso também não aconteça com pessoas dependentes nos domicílios, mas isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito nas instituições. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu acho, Ieda, que são as duas contenções, né? As duas contenções que são violentas, tanto a contenção física quanto a contenção química, né? A contenção física, ela vem no rastro da ideia de que eu tenho que amarrar, porque se eu não amarrar, ele vai cair. Então, as pessoas ainda não compreenderam que nada substitui a supervisão humana. O que falta é gente para cuidar. Se a gente tivesse gente para cuidar, a gente já não poderia de jeito nenhum, mas a gente não teria jamais essa justificativa de que eu amarro para não cair, né? Porque na hora que eu amarro para não cair, eu estou, sem sombra de dúvida, cometendo um ato de violência, porque nenhum de nós tem esse direito, né? Nem médico, nem enfermeiro, nem nada, nem ninguém. Acho assim, ninguém está autorizado a fazer isso, tá? Com relação à contenção química, da mesma forma, quando a gente observa quais são as prescrições medicamentosas que estão nas instituições, tem muitos psicotrópicos, tem muitos calmantes. Por quê? O que a gente oferece como rotina de vida para aquela população que está ali? Nós que fizemos a pesquisa, nós sabemos que os nossos entrevistadores encontramos um corredor de idosos, um olhando para a nuca do outro, né? E o que você está esperando? Nada. Não tem nada para fazer, não tem nada para esperar, não tem nada para conversar, não tem nenhuma atuação em prol de uma reabilitação física, cognitiva, social, de uma integração com a comunidade. Então, é nesse vazio, né, que a angústia, a ansiedade, o distúrbio de comportamento, tudo isso vai aflorar. E pega ainda um cuidador cansado, porque o cuidador está cansado de cuidar de muita gente e cuidar mal, né? Cuidar sem recurso. Então, acho que, infelizmente, a gente tem que apresentar esse cenário para nós, né? Que é o cenário que a gente observou na nossa pesquisa. Uhum. Acho que vale lembrar aqui também, né, Carol? Eu estava conversando com a Defensoria Pública essa semana, e acho que a IAD vai nos ajudar também nesse sentido, das incoerências das leis, porque na legislação que regulamenta as instituições, como você estava falando, está previsto a presença de cuidador.
né, para cuidador para grau 1, 2 ou 3 dos idosos, conforme seu nível de dependência. Então, isso está previsto em lei. Eu prevejo em lei uma pessoa, um profissional, entre aspas, e, por outro lado, eu veto a profissionalização dessas pessoas. Então, como eu garanto qualificar cuidado se eu nem reconheço que quem vai trabalhar lá precisa ser reconhecido como um profissional adequadamente preparado, né, e acompanhado para isso? Acho que queria que você comentasse um pouquinho isso. Aí a gente pode pensar tanto no âmbito da instituição, quanto a gente pode pensar no âmbito das famílias. Porque Sim, todas as vale famílias... para todos. Uhum. Vale para todos, né? Porque a gente viu isso também no estudo longitudinal da saúde da pessoa idosa, que 1/3 dos cuidadores familiares param de trabalhar ou de estudar para cuidar. E aí eles vão cuidar por um tempo definido, indefinido, que pode ser 10 anos, que seja. E 10 anos depois eles vão voltar ao mercado de trabalho, 10 anos mais velho, né? Sem ter tido recursos de formação, e aí a gente vai falar com eles assim, ó, se vira. Então, assim, isso vai criando como se fosse uma onda, né, que cada vez vai avançando mais. Quando chega no âmbito das instituições, isso fica ainda mais patente, porque a falta de qualificação do cuidador, ela reflete a falta de regulamentação da profissão. Porque enquanto eu não regulamento a profissão, eu não posso definir quais critérios que vão estabelecer que é um cuidador suficientemente formado ou insuficientemente formado. Hoje eu posso fazer um curso de 8 horas e sair batizado de cuidador. Exatamente. E ninguém vai poder dizer o contrário. Ninguém Ninguém vai poder dizer o contrário, porque eu acabei de receber um certificado que me qualifica que eu sou cuidador. Não tem ninguém dizendo que é para ser ou que não é para ser, o que é o conteúdo que deveria ter, né? Então, eu acho que esse empurrar com a barriga as questões do envelhecimento no Brasil, que é isso que é disso que nós estamos falando aqui, né? Que é esse empurrar com a barriga, está chegando no nível do insustentável, né? Não dá mais, nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais, nós estamos pedindo arrego, no sentido de falar, olha, Câmara Federal, Congresso Nacional, Executivo, Judiciário, façamos alguma coisa, né? A sociedade civil já está se mobilizando, mas ela não consegue sozinha. Nós precisamos de todo mundo. Eu acho que a pandemia, ela traz muito isso, é agora ou nunca. Porque se nem agora, diante dessa circunstância de calamidade, né, a gente não der conta de colocar essa situação em foco, eu não sei mais o que é que precisa acontecer nesse país. Nuvem de gafanhoto, tufão, bomba, assim, nós já extrapolamos tudo, né? Estamos atravessando todas as pragas do Egito, né? Nem assim, para ver se as pessoas acordam. Vamos ver se elas acordam. Professora Helena, não sei se você tem alguma questão. Então, temos várias perguntas que eu acho que assim, ao longo da fala da Carla, ela já foi respondendo, né? Mas aí tem uma questão que eles falam assim, o idoso é de quem? É da ILPI, é da família, é do Estado, ele é de quem, né? Outra questão que colocaram aqui que estratégias a gente poderia utilizar para evitar a institucionalização ou que, pelo menos, eles ficassem em períodos mais curtos, né? Uma pesquisa anterior que eu fiz, por exemplo, tinha idosos que viviam na ILPI já há 30 anos, né? Então, talvez encurtar esse período, né? Bom, falaram da questão da qualificação dos cuidadores, da falta de qualificação dos cuidadores, né? Aí o Antônio, ele pergunta assim, a ILPI deve ser percebida como malefício à comunidade idosa? De que forma são assegurados os direitos delas, que estão invisíveis, né? Nos diversos lares desestruturados das suas próprias famílias? Tem uma outra pergunta que não é bem relacionada à ILPI, mas perguntando o que o Estado pode fazer para oferecer suporte de assistência pessoal a idosos com alto grau de dependência, mas que moram sozinhos. Acho que aí, de repente, a IADIA também pode ajudar depois nessas perguntas. Helena, eu acho que a gente pode começar dizendo assim, o idoso é de quem? Ele é dele, né? Exatamente. A primeira pessoa que ele tinha que ser é dele. Então, ele não é de ninguém. Inclusive, isso é uma questão que precisa ser construída na nossa cultura.
porque a nossa cultura é uma cultura que cria dependência, que gera dependência. Nós preferimos tolher a pessoa dentro de casa, tolhê-la dos seus direitos, a permitir que ele se arrisque, que ele saia, que ele compre, que ele gaste, né? E sempre nessa perspectiva de precisamos proteger você. Então, acho que a Iádia pode muito falar sobre isso, essa questão se ele é um sujeito de tutela ou não é um sujeito de tutela, né? E para nós, em princípio, ele não é um sujeito de tutela, né? Uma vez que ele esteja dentro da instituição, também a instituição é regida por contratos, a Iádia também pode falar sobre isso, né? Contrato, inclusive, de confiança, de uma prestação de serviço de qualidade. Então, isso também é uma outra questão. Com relação à participação da família, a gente sempre fala que do tripé Estado, família e sociedade, o único que tem CPF e endereço é a família. O Estado e a sociedade é um tripé manco, né? Então, nessa questão do amparo, a família é muito mais presente do que o Estado. Mesmo quando ela falha, quando você vai verificar, você vai tentar compreender por que ela está falhando. Existe um histórico anterior, existem conflitos, existem rupturas, existem um tantão de outras coisas que a gente pode também conversar sobre isso. Em relação à ILPI ser maléfica, em nenhum momento a gente falou isso, a gente, pelo contrário, a gente está tentando abrir espaço na nossa cultura latina, que estabelece que a família latina é muito mais afetiva, muito mais presente, muito mais... Sim, ela pode ser isso tudo, mas ela também pode ter limites, né? Por exemplo, eu estou aqui e minha mãe está a 320 quilômetros de mim. Então, como que nós vamos conciliar caso ela precise de cuidado? Quem vai cuidar dela? E aí abre, sim, uma grande janela de atuação do Estado que não está sendo feita, que é tudo que está previsto na lei. Não nos faltam leis, as leis estão aí. Na lei está previsto que a gente vai ter centro-dia, que a gente vai ter centro de convivência, que a gente vai ter hospital-dia, que a gente pode ter cuidador em casa, e esse cuidador sendo fornecido pela assistência social ou mesmo pela saúde. Então, isso tudo a gente pode pensar, né? Existem, sim, vários mecanismos que vão postergar, que vão ajudar essas pessoas que moram sozinhas a ter mais segurança, né? Mas isso, gente, é uma construção social. Isso não pode ser um problema seu nem meu. Isso aí tem que ser tratado como uma questão do país, uma questão do nosso tempo. Isso vale para nós, vale para os nossos descendentes, né? Pergunto para vocês aí, quem vocês gostariam que cuidasse de vocês? Quem vocês gostariam que deixasse de ter a vida que tem para poder assumir o seu cuidado? Eu tenho certeza que muitos de nós não gostariam de que outras pessoas da sua família abrissem mão do seu destino para vir cuidar da gente, né? Pode-se sim, tem obrigação filial? Tem obrigação filial, mas a gente vai fazer isso por afeto, por amor, por admiração, por reciprocidade. Só que nem todas as reciprocidades são positivas. Nós temos reciprocidades negativas. Como ele não cuidou de mim, eu também não quero cuidar dele. Então, isso também é verdade, né? Ou como ela me maltratou, eu não quero cuidar dela. Então, não é um campo binário, é sim ou não. Tem um tantão de coisa aí nesse meio que a gente precisa considerar. Eu posso comentar só sobre instituição? Eu temo muito que a gente demonize as instituições de longa permanência para idosos. Eu acho que a gente precisa estar atento. Ela é uma modalidade de atendimento que se destina a um grupo específico de pessoas idosas. E nós temos vários tipos de instituições, temos as sérias, comprometidas, e também temos as instituições que eu chamo de filantrópicas, ou seja, aquelas que não cumprem com aquilo que se propuseram a fazer. E nós não podemos olhar o assunto, a institucionalização, só do ponto de vista dessas que não cumprem a função. Muitas vezes, principalmente em violência contra a pessoa idosa, às vezes a institucionalização é a salvação desta pessoa idosa, é retirá-lo de uma situação de conflito. Então, a gente precisa desconstruir esses mitos negativos, que quem institucionaliza um pai, quem vai para uma instituição está com desamor, que isso é terrível, que não podemos... Acho que a gente tem que envelhecer com uma perspectiva de uma institucionalização, só que nós precisamos que elas sejam instituições com qualidade, com oferta de um serviço digno para quem dela precisar.
Só este comentário. E acho, Marília, só rapidinho, acho que instituições de qualidade, nós temos que pensar em padrões de qualidade, nós temos que pensar em fiscalização regular. Não é fiscalização só porque está no Covid, não. É fiscalização regular, de que está tudo funcionando como deve, né? Em abertura para a comunidade, em qualificação e exigência de profissionais de saúde dentro da instituição. Isso tudo tem que ser revisto, né? Eu acho que esse é o momento para a gente conversar sobre essas questões. Acho que sim, acho que a gente tem que entender que, como a Carla bem colocou, e isso precisa ficar muito claro para todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que já é para muitas pessoas, mas se não é, precisa ficar que as instituições, elas serão para muitos de nós a única opção, no futuro não muito distante. Né? O que nós precisamos fazer é trabalhar. Nós já trabalhamos bastante, mas a sociedade como um todo, juntamente com as autoridades, elas precisam trabalhar na construção de uma política de cuidados de longa duração, incluindo, entre as outras coisas, as instituições, para que elas sejam realmente qualificadas a serem um local digno de moradia para qualquer pessoa. Né? Então, mesmo que a minha família não me queira, porque as minhas relações não sejam as melhores, etc., aquele será um lugar onde eu poderei ser bem assistido. Né? Porque a vida que eu tive fora de lá é uma coisa, a vida que eu terei lá é uma outra vida, e eu mereço e tenho que ser bem assistido, e não ser julgado pelo que eu fiz ou não fiz durante a minha vida. Aí, eu queria conversar até tudo que a gente já comentou, acho que dá base para a doutora Iádia já começar a conversar conosco sobre essas questões de violência, e acho que já foi levantada, inclusive, uma das questões que eu ia fazer, inclusive, também, e queria voltar nesse assunto. Acho que a pandemia, ela nos trouxe uma visibilidade, eu sempre falo, eu tenho falado muito isso ultimamente, assim, a visibilidade dos invisíveis, aquilo que a doutora Carla falou bastante agora. Então, nós estamos enxergando que todo dia nós cruzávamos com eles, tropeçávamos neles, mas não os víamos, não é? Então, agora enxergamos, porque obrigatoriamente enxergamos os idosos institucionalizados, os idosos que moram sozinhos e precisam de ajuda, os idosos em situação de rua. Então, temos situações de pessoas altamente vulneráveis que ficaram visíveis na pandemia e que nós não queremos que essa visibilidade desapareça. Neste momento da pandemia propriamente dita, nós tivemos que conviver com estas falas, usando o critério, por exemplo, o critério etário como algo que define quem vive e morre, quem tem direito a cuidado ou não cuidado. Embora isso tenha sido refutado até internacionalmente, nós sabemos que no dia a dia as pessoas às vezes precisam fazer escolhas. Então, eu queria que ela começasse a comentar conosco sobre isso e ampliasse isso até para discussões internacionais que já giraram sobre esse assunto. Iádia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, da professora Helena, e é muito bom estar conversando aqui com vocês, com a Carla, com a Marília, com a Ieda. É um prazer. E falar por último é difícil, né, porque as pessoas que me antecederam, as meninas, falaram muito bem, então fica mais difícil falar por último, mas eu vou tentar falar alguma coisa aqui. Eu queria começar porque eu acho que eu ouvi uma pessoa falar chamada Linda de Souza, e ela trouxe uma coisa muito interessante. Ela é uma artista plástica portuguesa que tem nacionalidade espanhola, e ela tem um trabalho sobre maltrato à mulher e a discriminação com relação à mulher também, que se chama Transparentes. E é um trabalho muito bacana que vale a pena a gente assistir no YouTube, está à disposição. É emocionante. E ela fala uma coisa que eu acho que eu já estou trocando da invisibilidade para a palavra transparência. Eu acho que tem mais a ver
com a situação também das pessoas idosas. Invisibilidade parece algo que não existe, que é invisível, mas na verdade existe, e principalmente essa questão da violência, né? Então, é uma situação em que é pior que isso, acho que é pior que a transparência, do que a invisibilidade, é saber que a situação está ali e que a gente talvez não faça nada a respeito. A gente está vendo, está olhando, mas vira para o lado. Entende? Então, assim, eu achei tão interessante esse gancho que ela traz de a gente avançar na questão, não da violência, mas não da invisibilidade, mas da transparência. Eu acho que isso está refletindo muito nessa questão da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que essa questão da pandemia é uma coisa que nos une, que eu digo que a gente está, cada um está num barco, mas o mar parece que é o mesmo, né? Estamos no mesmo mar e cada um seu barquinho, porque isso também é uma coisa que está afetando o mundo inteiro. A gente está vendo, eu estou vendo também a questão da América Latina, e nós não estamos sós nessa situação dessa violência. Os outros países também estão enfrentando essa questão da pessoa idosa em relação à violência e com relação à pandemia. Eu acho que esse idadismo, o ageísmo, né, que esse preconceito, eu acho que ele está bem transparente, foi o que a pandemia nos trouxe também, né, da gente discutir mais essa questão, de por que a gente culpa tantas pessoas idosas? Será que elas são culpadas pela redução da economia? Elas serão elas que vão onerar a saúde? Isso que a Carla colocou, dos 70% dos 65 mil pessoas que já faleceram em decorrência da Covid. Quer dizer, a falta de empatia, as questões éticas, isso que a Ieda coloca também, com relação ao que eu vi aqui, eu fiquei estarrecida com relação aos CRMs, colocando taxativamente, como nos critérios de desempate, a questão da idade. Quer dizer, quem tiver mais de 75 anos, nós vamos dar prioridade ao que tem menos 75. Quer dizer, sem olhar, quer dizer, isso não pode, isso, na verdade, chega a ser até um problema assim de atingir os direitos humanos da pessoa. Então, é um absurdo. Quando eu tive consultas aqui com relação a isso. Quer dizer, os CRMs colocando quando um critério de desempate, quando a gente tem que evoluir nisso. Então, assim, o que me estarrece, eu acho que traz essa Covid para mim, em que pesa o grande número de casos de pessoas que estão junto às suas famílias e sofrendo essa violência intrafamiliar que a Marília muito bem colocou, mas eu acho que a questão aí, que é a violência estrutural e a violência institucional, de valores que a gente está vendo aí. Por exemplo, a Carla está fazendo parte desse movimento e eu achei muito interessante o que a professora Anita Neri falou um dia desses. Eu escutei ela falar e ela disse assim, olha, esse negócio de lei só não adianta, a gente tem que avançar, a gente já tem lei demais, e eu concordo com ela. Nós precisamos avançar, é a sociedade civil que vai dar resposta, sabe, Carla? E é isso que está acontecendo. A sociedade civil cansou de esperar pelo Estado, cansou das leis. Nós temos leis maravilhosas, o Estatuto do Idoso é um primor de lei. Claro que tem seus altos e baixos, mas é uma lei que muitos países gostariam de ter, e não tem. Então, assim, eu vejo, quando a gente coloca a questão ética de que você, no mesmo dia, saíram duas leis. A Lei 14.018, que vai destinar até 160 milhões, isso não é para manutenção das LPIs brasileiras, isso não é uma coisa que seria o ideal todos os anos, nós pudéssemos contar com esse dinheiro, com essa verba, mas é por causa da pandemia. Então, até 160 milhões nós vamos dividir entre as instituições, quando, no mesmo dia,
sai uma outra lei, a 10.017, e que simplesmente, como ações emergenciais destinadas ao setor cultural, destina 3 bilhões. Quer dizer, então vejam a diferença de tratamento que a gente já verifica com relação ao Estado. Então, qual é o valor que essa pessoa idosa tem para o Estado brasileiro? Pouco. Então, assim, isso é uma situação difícil. Como disse, também falaram, as instituições não é o vilão, a instituição não é o vilão, ela é mais um instrumento posto à disposição de que o idoso precisa ter, né? Primeiro, o idoso, que é um sujeito de direitos, ele tem que dizer o que ele quer, ele tem que ser respeitado, ele tem que decidir a sua própria vida. E quando ele não puder, ou quando não tiver mais condições, é que uma outra pessoa poderá auxiliá-lo, apoiá-lo. Então, nós também vemos uma falta de uma verdadeira política de quê? De cuidados ao longo da vida no nosso país. Cadê os centros-dias, as repúblicas? Nós não vemos nada. A gente só vê assim, ou a família cuida, ou o idoso é institucionalizado. É 8 ou 80. Nós não temos nada no meio do caminho. Então, isso é uma coisa também que chama atenção. Eu acho que essa pandemia trouxe essa possibilidade de discussão. Eu acho que também a gente pode verificar outra situação, que é justamente a não ratificação da Convenção Internacional pelo Brasil, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de trazer. A gente, desde 2015, já existe essa Convenção Interamericana, é o primeiro instrumento vinculativo internacional que a gente tem. O Brasil assinou, mas até hoje não ratificou. Então, vejam, nós temos hoje, até hoje, 7 países que ratificaram essa convenção. Entre eles, nós temos a Argentina, a Bolívia, a Costa Rica, o Equador, o Chile, o Uruguai e El Salvador. Então, eu acredito que também é importante, nós estamos com isso no plenário, o projeto do decreto legislativo 863/2017, ele está parado no plenário da Câmara dos Deputados há muito tempo. Quer dizer, então a gente poderia estar também dando mais um passo e a gente também não está dando esse passo porque é um instrumento muito importante. Era importante que o Brasil ratificasse, só para vocês terem uma ideia, porque a partir da 10ª ratificação nós teríamos a possibilidade de acionar os mecanismos de acompanhamento dessa Convenção Interamericana, que é a Conferência dos Estados-Partes, que são aqueles que se faz o acompanhamento 2 em 2 anos, e também o Comitê de Peritos, que também vão verificar se os Estados-Partes estão cumprindo a Convenção Interamericana, além do sistema de petições individuais. Qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidades não governamentais, como a ANPID, que eu faço parte, por exemplo, poderia acionar a Comissão Interamericana dos Direitos da Pessoa Humana para que pudéssemos ter o acionamento também do não cumprimento do Estado do Brasil, né? Com relação aos direitos da pessoa idosa. Então, era fundamental que o Brasil ratificasse, e nós estamos aí desde 2015 nessa luta e nós não conseguimos avançar. E às vezes, algumas pessoas têm alguns termos que são jurídicos, talvez algumas pessoas tenham dificuldade para entender. Então, assim, o que é o Brasil assinar e o Brasil não ratificar? O que significa isso? E, por outro lado, o que é que esse documento traz de importante que nós deveríamos batalhar para que ele fosse ratificado, como você está dizendo? O que significa isso e por que temos que batalhar por ele? Bom, porque nós vamos apenas introduzir essa convenção interamericana, que é a nível de OEA, e não de ONU, porque a ONU ainda está discutindo um instrumento vinculativo internacional.
mas que já nos abrangeria enquanto América Latina e Caribe, não adianta apenas assinar, porque tem todo um processo de incorporação para que ela seja introduzida no nosso ordenamento interno, para que vire, na verdade, uma emenda constitucional, como já é o caso da Convenção da Pessoa com Deficiência. Desde 2009, nós já temos esse instrumento. E isso fortalece a questão dos direitos humanos, a questão da defesa das pessoas idosas. Então, é preciso que haja, o Brasil assine, ele assinou. Então, depois começa um trâmite interno entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em que nós vamos ratificar, vai ser ratificado esta convenção, e depois há um decreto do presidente já falando, expondo, então, essa situação de que vai virar uma emenda constitucional que vai balizar todos os direitos da pessoa idosa. Você vai me perguntar, mas nós já não temos uma lei legal? Temos. O Estatuto do Idoso já é uma lei que nos abrange e que nos vincula internamente. Mas é importante que nós temos que entender que nós estamos, como a Covid nos mostrou mais globalizados do que nunca, essa convenção vai nos globalizar também. Porque não é por nós, mas é pelos nossos vizinhos, são por os outros idosos que muitas vezes não têm um estatuto do idoso dentro do seu ordenamento jurídico, como outros países aqui da América Latina. Então, eu acho que pelo espírito da solidariedade, pelo princípio da solidariedade, é importante que nós tenhamos para que nós possamos, inclusive, se o Estado brasileiro não cumprir determinadas, como o caso que a gente estava falando, por exemplo, esse subfinanciamento das instituições, nós podemos até chegar a ter uma possibilidade de uma petição individual reclamando, fazer uma reclamação com relação a isso, ao do Estado brasileiro que está deixando a desejar. Ok. Professora Helena, nós temos perguntas? Então, agora vamos para as perguntas. Temos muitas. Eu acho que tem, desde... uma pessoa já perguntou ali na frente se nesses períodos agora de pandemia, por conta da violência financeira, se a questão da alimentação dos idosos mudou. Uma das minhas orientandas está fazendo estudos sobre insegurança alimentar e nutricional de pessoas idosas e espero que daqui a pouco a gente consiga responder isso, mas eu tenho quase certeza que sim, né? Na medida que esse benefício ele está sendo diluído com várias outras pessoas, tá? Ou às vezes nem adquirido, né, Helena? Às vezes, por uma impossibilidade de sair, pode comprometer a qualidade da alimentação. Isso, eles têm dificuldade também de usar esses aplicativos para fazer o pedido da entrega em casa, né? E mesmo agora a gente está com aquelas piadinhas, né? De caça o idoso que está na rua, mas muitas vezes o idoso ele está sozinho, ele tem que sair para fazer compras, não tem quem possa fazer isso por ele, né? Mas aí fica aparecendo como piadinha nos WhatsApps, no Facebook, etc. Né? A professora Maria José Delbu, ela pergunta o que os profissionais de saúde podem fazer, né, sobre a violência contra os idosos quando a gente está no nível ambulatorial, né, o que nós profissionais de saúde podemos fazer, né. Outra pergunta, vou fazer um monte de pergunta aqui de uma vez, que acho que fica mais fácil, né. As ILPIs, elas são serviços da assistência social ou da saúde? Como é que fica o financiamento? É uma coisa que nós temos discutido há muito tempo sobre o problema do financiamento das nossas instituições de longa permanência, que são consideradas equipamentos da assistência social, né? Tem uma pessoa aqui, o Milton, ele faz uma pergunta, se a família institucionaliza o seu idoso em uma ILPI que sabidamente existe maus tratos, ela pode ser criminalizada, doutora Yádia? Essa família pode ser criminalizada por institucionalizar o seu familiar numa instituição que se sabe que pratica, que não cuida bem das pessoas idosas?
Bom, aqui a questão dos cuidadores não serem profissionais, né? Não podemos cobrar. Eu acho que são essas aqui, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Thaísa, que está aqui conosco, me orientando, está me ajudando a direcionar as perguntas aqui, tá? A gente está com pessoas de vários estados aqui no nosso webinar. Então, estamos com pessoas do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, Minas, Goiás, São Paulo, Piauí, Acre, Roraima, Amazonas, e a gente já teve mais de 550 visualizações, né? Então, vocês, não sei como é que vocês querem responder a tudo isso, né? Eu acho que a violência ela está em vários lugares. Helena, a gente podia juntar isso que foi colocado da questão da ILPI, que sabidamente assim, não respeita os direitos das pessoas, ou tem situações de violência já colocadas lá, se a família pode ser criminalizada. Perguntar isso para a doutora Iade. Eu queria juntar com essa pergunta uma questão que eu acho importante, que a Marília mesmo colocou, a questão da autonomia e da tutela, né? Até que ponto a ILPI pode lidar, por exemplo, com os bens do idoso, com o dinheiro do próprio idoso, sem ter a curatela dessa pessoa? Eu acho que são questões que perpassam, né? O significado dessa questão da curatela, nós lidamos com isso muitas vezes, como a Marília comentou, às vezes porque o idoso tem alguns bens, não é que ele é rico, às vezes ele tem um bem, tem uma casinha, mas para que ele não passe para outra pessoa, as famílias acabam interditando este idoso, mas para fazer isso existe um mecanismo legal, mas elas acabam muitas vezes conseguindo, e isso fere a autonomia dessa pessoa idosa. Então, eu queria que se discorresse um pouquinho sobre isso, juntando com essa questão que foi trazida. A gente pode começar pela doutora Iade, justamente porque ela tem esse arcabouço legal, e depois passar pelas outras convidadas. O que você acha? Teve uma pessoa aí que perguntou a questão, eu acredito que dá para... quando você deixa um idoso, não é isso que ele perguntou, salvo engano, numa instituição, mas ele abandonou houve um abandono? Se houve o abandono, certo? Pode caracterizar, inclusive, o crime do artigo 98 do Estatuto do Idoso, que diz assim: abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Ou seja, realmente abandonar esse idoso. Inclusive, a gente tem que verificar se esse idoso não é lúcido. Se ele é lúcido, ele tem o direito de dizer que não tem e não quer ficar naquela casa. Ele tem o direito de estar na casa dele, que é o artigo 37 do Estatuto do Idoso. Então, a gente tem que ver essa circunstância, como é que se dá, porque às vezes a gente dá uma resposta e tem que ver o caso concreto. Então, eu estou falando en passant, que poderia sim. É o contrário, Iade. Fala, Helena. Na verdade, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: digamos que tem uma ILPI que a gente sabe que os idosos que vivem lá sofrem algum tipo de maltrato, violência. Certo. São negligenciados, mal cuidados, alguma coisa assim. Isso, a família já sabe disso. O seu idoso lá pode ser criminalizada por estar colocando ela numa instituição que sabidamente maltrata? Pode sim. Pode sim ser inclusive passível de uma penalização, porque você está sabendo já, isso a gente falaria assim, o que eu estou tentando alguns termos, como diz assim, mais populares, para ficar mais fácil. Você está usando de dolo, ou seja, você está consciente de que está colocando numa situação de risco aquele idoso. Então, ele pode vir, sim, a família, inclusive, ser gestionada por um crime, por estar colocando o idoso em situação de risco, é expor a perigo, né? Então, ela ele pode sim responder. Situação, é isso? Exatamente, seria isso. Mas essa instituição já tinha que estar fechada, né?
De preferência, né? Eu acho que antes da família, eu acho que a gente teria que ter uma boa fiscalização e o fechamento de instituições que não atendem o controle de qualidade que a Carla falou, que eu acho que aí é fundamental, que essas instituições tenham, porque não pode ser uma instituição apenas que vise lucro. Nós temos que ter qualidade. E eu acho que uma das coisas que eu acho que o Estatuto do Idoso falhou e deixou muito para uma RDC da Anvisa, que é essa questão também desses cuidadores. Quem são esses cuidadores, né? E a lei também não avançou, nós tivemos um veto à lei de quem é esse cuidador. Então, eu acho que isso também dificultou muito e dificulta para quem faz a fiscalização. Eu preciso ter uma lei dizendo claramente o que é certo, o que é errado. Não entendo em termos éticos, eu estou falando no sentido legal. Eu posso cobrar aquilo que está na lei e não vou cobrar aquilo que não está na lei. Então, é preciso ter esse cuidado aí. Então, eu acho que sim, eu acho que nós tínhamos que ter uma fiscalização mais rígida com relação a essas instituições que realmente são as, como é que diz a Marília? Filantrópicas. Filantrópicas. Mas eu vou colocar lenha nessa fogueira aí. Quando perguntaram assim, de quem é a instituição, ela é da assistência ou da saúde, né? Que essa é uma pergunta que está aí sempre latente, né? Então, assim, no ponto de vista da política, ela está vinculada à assistência social. Mas a partir do momento que a gente percebe que o próprio perfil das instituições tem se modificado. Antes da instituição era só abrigo mesmo, né? O início, os primórdios. Só que com o envelhecimento da população, a gente está tendo agora uma instituição que demanda cuidados também. Não só o abrigo e os cuidados, né? E aí eu fico me perguntando, Iádia, porque é o seguinte, eu acho que sim, deve haver fiscalização, eu não tenho nada contra a fiscalização, eu acho que a fiscalização ela é um retrato tirado daquele dia, todo mundo deve estar funcionando bem, e aí naquele dia avulso que a fiscalização chega, o retrato tem que sair bonito. Eu não posso fiscalizar nem a desculpa, eu não fiz, né? Nem a promessa, eu vou fazer. Isso não resolve. Para o órgão fiscal, não vai mudar isso. Mas quem vai cobrar o aporte que o Estado deveria estar oferecendo para essas instituições, para que elas se qualificassem? Eu explico. Se você fecha uma instituição em Belo Horizonte, ela abre na região metropolitana de Belo Horizonte, na próxima cidade, e as famílias levam. Então, assim, é com a conivência da família que os idosos vão para lá. Teve uma situação que aconteceu, um fechamento de uma instituição na rede metropolitana de Belo Horizonte, as famílias concordaram, esses idosos migraram para uma instituição clandestina em Belo Horizonte. Então, assim, você está trocando 6 por meia dúzia, as pessoas querem se livrar do problema, né? Então, eu acho que a gente tem que ir para além da fiscalização, também essa garantia de recurso, porque senão a gente não sai desse buraco. E outra coisa, tem instituições filantrópicas que não conseguem pagar os tributos que ainda são devidos a elas, que elas têm algumas isenções, mas não têm todas. E aí elas ficam impedidas de ter recursos, né? Porque elas estão em débito. E aí essa conta não fecha, porque como ela está impedida, ela não tem recurso, como ela não tem recurso, ela continua em débito, e aí nós vamos fazendo essa bola de neve. Carla, na verdade, a questão não é muito simples. E eu sempre combati essa situação de achar, por exemplo, até eu vou trazer um pouquinho para a minha instituição, o Ministério Público Estadual, que a gente não pode combater apenas ficar só na fiscalização das instituições. Eu acho que isso não resolve o problema. Nós temos que avançar numa verdadeira, cobrar do poder público uma verdadeira política, certo? Uma política com financiamento, com regras mais claras, fazendo com que, sendo indutor dessas políticas públicas. O Ministério Público não tem que ser só o fiscal, ele tem que induzir, ele tem que propor, ele pode propor, ele não pode executar, mas ele pode tentar trabalhar em parceria. Eu acho que isso que é legal, é a parceria junto ao Estado,
para fazer com que o Estado se sensibilize cada vez mais e chegue até, vamos dizer assim, até o judiciário, como você falou, que é a última das últimas portas que eu acho que a gente deve bater. Mas a gente tem que trabalhar antes, construindo essa política. Uma política com verbas, com a questão da qualificação dos cuidadores, também as famílias precisam estar engajadas em tudo isso. Ouvir, quando possível, e sempre que possível, os idosos que estão ali acolhidos. Então, a gente precisa trabalhar muito mais do que a fiscalização. E, às vezes, eu só escuto assim, fiscalizar, 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 como se isso fosse o que fosse resolver. E eu já estou há 14 anos escutando essa história e a gente não sai desse degrau. Então, a gente precisa avançar. Por isso eu concordo. A Carla falou que só a família que tem CPF. No caso, a instituição tem CNPJ, né, Carla? Então, o Estado... 880. O Estado... E o Estado tem mas o Estado tem CNPJ. A gente que não sabe cobrar, a gente não consegue. Então, mas eu acho que só tem um jeito. Eu acho que é o que é o que a Carla, que nós estamos fazendo diariamente, que é a sociedade civil. Já cheguei a essa conclusão. Eu estou há 14 anos trabalhando, eu não quero ser pessimista. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas eu acho que nós estamos no caminho errado. Tem alguma coisa errada, Carla, porque a gente está há anos trabalhando e a gente não sai do canto. A gente só fala em fiscalização, mas a gente não consegue ver outro caminho. E tem uma outra coisa. Desculpa, Marília, mas é só assim. Tem outra coisa. Por exemplo, com essa pandemia, tem agora um PL do senador Romário sugerindo aumentar a fiscalização. Quer dizer assim, gente, pelo amor de Deus, a ponte caiu e você vai lá, né? Não é isso, não. A gente tem que criar uma outra perspectiva. Eu acho que o momento é de estender a mão e falar, olha, nós não queremos que essas coisas aconteçam com vocês. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu acho que essa que tem que ser o olhar. Mas é nisso que eu estava apostando, Carla. À frente, eu acho que foi uma resposta pronta a isso. Isso que a Iádia fala, que a sociedade civil, e a frente se representa, na grande maioria, pela sociedade civil, a Frente Nacional de Proteção. Eu acho que ela vem dizer que é possível, numa rapidez, num tempo assim extraordinário, mobilizou-se tantas pessoas a favor das instituições, e quando a gente está falando de instituição, eu sempre digo, a gente precisa ter cuidado quando fala das instituições, né? Eu não gosto de falar que ela é um mal necessário, que ela é a última porta, como a Carla falou, de necessidade, mas vê-la como uma necessidade do atual retrato do envelhecimento brasileiro, e investir que elas sejam de qualidade. A gente precisa rever essa RDC 283, que já está para lá de passada, né, que ela é de 2005, muita coisa aconteceu depois disso, e aí ela tem os parâmetros que não cabem mais no cenário das instituições brasileiras. Nós temos que discutir, avançar no conceito híbrido das ILPIs, não é? Ela tem que ser sociosanitária, como a gente está chamando aqui em São Paulo, que já tem até uma experiência que considera o município reconheceu que ela é uma instituição tanto da saúde quanto da assistência social. Eu penso que quando a gente, quando a gente avançar nesse entendimento, nós vamos mudar esse cenário, né? E dar outra cara. E como disse, envelhecendo na perspectiva de que muitas e muitas e muitas pessoas precisarão não só da ILPI, mas do Centro-Dia, mas da Casa Lá, de outros nomes que nós vamos ter de recursos para isso. Diga, Carla, desculpa. Eu quero dizer o seguinte, que uma coisa é a gente falar que ela é sociosanitária, outra coisa é a gente fazer um arremedo de atenção à saúde dentro da instituição. Aí é outra história, tá? Porque quando a gente fala de atenção à saúde dentro da instituição, a gente está querendo equipe dentro da instituição. Porque o idoso está lá o dia inteiro, demanda cuidado o dia inteiro, e não é a atenção primária lá do centro de saúde, que vai se deslocar do centro de saúde, vai vir aqui dar um alô, e depois voltar e ir embora e ficar como está. Eu acho que não pode ter essa visão, porque é outra visão equivocada. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a gente está falando realmente de política de cuidado, que tem pai e mãe, que tem, né, recurso financeiro. E olha, a política de cuidado, nacional de cuidado, tem que envolver
política de saúde, da assistência social, de habitação, do trabalho, da previdência social, da educação, da cultura e lazer. Quer dizer, não é uma política que vai ter saúde e assistência social. Não pode ser, porque senão nós vamos repetir o erro. Nós vamos continuar no mesmo lugar. Não e sei diversas modalidades, né, Carla? Não entender que é só um pedaço, tem que pensar no cuidador para suprir a família que não tem, a institucionalização, o centro-dia, o lazer, a cultura, a educação, tem que pensar no todo. E se pensarmos que para você coibir violência, você tem que ser visto, né? Você tem que trazer essa população idosa que hoje está acuada dentro de casa para fora, né? Para que ela seja vista. É essa que vai fazer a diferença, porque o idoso que frequenta grupo de convivência, o idoso que está na rua, que está na comunidade, que participa da comunidade, ele é menos sujeito à violência. O idoso que fica mais suscetível à violência é aquele que fica dentro de casa e completamente limitado ali, né? Se a gente tiver um profissional... Se a gente tiver um profissional de cuidado que vai lá, você já interrompe a violência. Exatamente. Você oferece esse cuidado. Exatamente. As pessoas idosas precisam perceber que ele é menos sujeito à violência hoje, mas ele pode ser sujeito à violência amanhã, se as condições dele não permanecerem tão bem assim. Exatamente. Então, esse tem que ser um movimento da sociedade, tá? Porque eu posso hoje não estar nessa situação, mas amanhã eu posso estar nessa situação. Então, por isso que isso tem que ser um movimento da sociedade nesse caminho, nessa construção. Só para a gente não esquecer, Marília, tem a pergunta da professora Maria José, daqueles profissionais. Isso, então eu queria lembrar disso. Maria José, prazer saber de você, querida. Veja, o profissional de saúde tem que se responsabilizar pela intervenção em violência em todos os níveis da atenção, na atenção primária, na média, na alta complexidade. E qual é a responsabilidade do gestor maior, do gestor imediato? É formar e dar condições para esses profissionais saberem intervir. E tem tantas formas de intervenção, pensando que violência, para uma intervenção eficiente, ela tem que ser na família, não é só na pessoa, descolá-la dessa situação global que é a família. Uma idosa que chega constantemente, por exemplo, numa unidade de saúde, que tem médico, que tem remédio, que tem equipe de saúde, que tem agente comunitário, e toda segunda, terça-feira ou no final de semana ela entra em crise hipertensiva. Será que aquela crise hipertensiva não é o resultado de uma situação desfavorável que ela tem em casa? Que o filho dela no final de semana bebe, usa droga, que quebra as coisas, que joga, e aquilo interfere na saúde dela? Então, assim, o profissional tem que partir para além daquilo que se apresenta e se comprometer com essa intervenção. A Organização Mundial de Saúde, né, considera, né, a violência como um prejuízo à saúde na sua integralidade, no seu bem-estar. Então, o profissional tem que saber perceber, tem que ser treinado. E não é só isso. O profissional também tem que ter uma rede que vá dar conta daquelas necessidades. E mais importante, ele tem que notificar, Ida, porque notificar é cuidar. Muitos profissionais têm medo de notificar, gente, precisa ter uma diferença entre notificar e denunciar. Notificar é preencher um formulário disponível nas unidades de saúde, onde há uma suspeita ou uma confirmação de um caso de violência contra a pessoa idosa. E essa ficha vai para o sistema do Ministério da Saúde, começa pelo município, que vai chamar a atenção. Olha, está aumentando o número de casos de violência financeira, física, enfim. E com aquele sinal, com aquela luz acesa, o Estado tem que dar resposta para essas questões. Então, assim, profissional, nós não podemos só ficar sensibilizados com violência contra a criança. Temos que nos sensibilizar de violência contra a criança. Ela é uma vítima, coitada, indefesa, a mãe que bate, que prende, que amarra, que quebra o braço. Mas nós temos que nos também comprometer com o idoso que sofre violência contínua. Eu sempre digo que o profissional não pode ser o juiz da história, dizer, tá vendo? Ele apanha do filho, ele é roubado, ele é xingado, ele merece.
vai ver que ele foi um mau pai na vida e agora a vida está sendo justa com ele e está cobrando o que ele não fez. Nós não podemos ter essa postura. O profissional tem que se sensibilizar, tem que intervir, tem que encaminhar quando for o caso, e não só encaminhar para assistência social, porque assim, é uma empurroterapia, como a gente fala. Não é meu, eu mando para o CRAS, para o CREAS, e elas que resolvam. Ele tem que se comprometer. Principalmente a estratégia saúde da família, que tem a oportunidade de ir na casa, a atenção domiciliária tem que também se comprometer, os programas têm que intervir. O fato de chegar um agente do Estado, representado em qualquer um profissional da saúde, da assistência, já é um fator inibidor para a perpetuação desta violência que acontece dentro de casa. Então, temos muito o que fazer, Lida. Eu só queria lembrar, você falou duas coisas muito importantes. Assim, uma questão é a formação. Os profissionais precisam ser... Isso também tem que fazer parte do currículo dos profissionais, porque existem sinais, né, que mostram que a pessoa está sofrendo violência. Se isso não é abordado quando dá formação, muitas vezes os recém-formados nas portas de entrada dos pronto-socorros, dos pronto-atendimentos, etc., eles não sabem identificar sinais que podem estar associados à violência. Então, a questão da formação é muito importante. Agora, se eu não formei, eu tenho que informar ou educar. A questão da educação permanente é uma questão fundamental. Se ele não foi formado assim, por uma questão de falha na formação, a educação permanente, que é a reciclagem dos profissionais, deve ver isso e tentar suprir este dano. Quer dizer, as pessoas precisam ser capacitadas a identificar precocemente sinais de violência e notificar, como você bem situou, nessa questão. Eu acho que essa é uma questão bastante importante da gente lembrar também. Até porque, Ieda, é no serviço de saúde que rebate a violência. É lá que vai bater. E aí o profissional trata o que apareceu, mas não trata a causa. Não é que ele vai passar de novo. Mas o fato de ele não estar nem com olhos para isso, porque ele não foi capacitado para isso, vai retardar e muito até uma primeira ação. Então, isso cabe aos gestores também saber o quanto a sua equipe está ou não preparada para esse fim, até nas estratégias de saúde da família. Quanto que um agente comunitário, quando na hora que ele vai na casa do idoso, ele sabe identificar sinais de violência que não sejam aquele abandono explícito, aquela negligência explícita, mas ele também pode identificar por outras questões os sinais de violência. Então, essa é uma questão que tem que fazer parte, não só da educação, da formação, mas da educação permanente dentro dos serviços de atenção à saúde e outros, né? Muitas vezes o idoso que chega no serviço de saúde, estou falando no pronto-socorro, é aquele que sofre a violência física, né? Agora, muitas vezes no ambulatório, aquilo ali que a Marília falou, né? Vem com crise hipertensiva toda segunda-feira. Quer dizer, nós temos que estar atentos, né? Para tentar diagnosticar o que está acontecendo nesse fim de semana que faz com que a pessoa tenha essa crise hipertensiva na segunda-feira, ou algum outro sinal, né? Uma marca de mão no braço, ou um roxo, sei lá, alguma coisa assim. Mas, e também está aberto para ouvir desse idoso, né? Porque muitas vezes a violência financeira, muitas vezes ele não vai falar para a gente, se a gente não tiver aberto, né? E perguntar para ele, né? Fazer algumas perguntas, investigar junto a ele se tem alguma questão de violência. Ou vai dar sinais, como, por exemplo, era um idoso super ativo num grupo que fazia parte. Depois ele não pôde ir mais, vai sumindo. O que acontece? Por que será? Não é que ele não está indo, é porque está faltando alguma coisa, estão retirando esses bens dele. A gente tem bastante perguntas sobre a LPI também, né? Hoje, a nossa legislação, ela permite que o idoso doe, entre aspas, até 70% do seu benefício para a instituição, para o custeio do seu cuidado, né? A gente sabe que esse 70% do benefício, ele é insuficiente para pagar o cuidado necessário. O custo dos cuidados em LPI está em torno de R$ 3.800, pelo menos é isso um levantamento que nós fizemos há um tempo atrás já, né?
E aí estão perguntando assim, quantas ILPIs são financiadas pelo poder público, professora Ieda? A gente fez a pesquisa com as instituições cadastradas junto ao SUAS, né? Eram mais ou menos 1.451, quando nós levantamos, aí você sabe melhor do que eu quantas eram públicas, quantas não eram. Públicas nós temos muito poucas, né? A maioria é filantrópica, né? No nosso levantamento. E no censo que a gente fez em 2010, o censo grande que nós fizemos com o IPEA, 65% eram filantrópicas, mas a gente está vendo nesses últimos 10 anos que aumentou muito o número de instituições privadas. Né? Isso. Só as filantrópicas podem ficar com até 70% do benefício do idoso, mas públicas, também nós já vemos que várias ficam com 100%. Né? Algumas fazem empréstimo, ficam com mais de 100%. Então está piorando, né? Tá piorando. Quer dizer, além de ela ficar com 100%, ainda faz empréstimo do cartão do idoso. Depois eu queria voltar para a IAD, aquela questão que eu falei da curatela, do cartão, do uso, só para a gente não perder essa informação, que eu acho que ela é uma informação muito importante. Uma coisa que, só um pouquinho, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que, assim, como a Helena colocou, estão crescendo muito as instituições privadas, né? Por quê? Porque isso mostra uma demanda de mercado e na verdade, um mercado. Né? Se elas estão crescendo, é porque isso é um mercado. Mas nós também temos muitas instituições que são, entre aspas, ilegais. Elas não se regulamentam, não aparecem, não estão sob fiscalização de ninguém, etc, etc. Uma coisa que a pandemia mostrou é o quanto isso, de alguma forma, acaba sendo, de certa forma, negligenciado, porque quando você precisa fazer um levantamento das instituições, assim, se perguntar hoje, quantas instituições de longa permanência existem no Brasil? Ponto, ninguém responde. Eu tenho as que estão cadastradas no SUAS, as que são vistas pelo Ministério Público, as que estão na vigilância sanitária, às vezes elas se cruzam, mas não existe um cadastro único. Por aí a gente já vê quão o buraco é mais embaixo. Né? Então, eu queria que a Iádia falasse da questão da curatela, para a questão do financiamento, e que depois a gente repassasse sobre isso, da falta de olhar para a questão das instituições como um todo. Iádia. Nós podemos partir do seguinte princípio. Hoje, a curatela é a exceção. Antes, nós tínhamos uma facilidade muito grande, né? Era o contrário, parecia que a curatela era a tônica e a não curatela que era a exceção. E hoje nós já temos uma mudança pela legislação que tornou um pouco mais rígido, e graças a Deus, né? Porque era uma verdadeira fábrica. As famílias, principalmente, para facilitar a sua vida, eu vou interditar o idoso, o meu pai, porque assim facilita para que eu possa movimentar as coisas dele, enfim, junto a bancos, a instituições financeiras, fazer empréstimos, etc. Então, hoje, a exceção é termos a curatela. Então, os juízes, os membros do Ministério Público estão tendo mais atentos para saber, inclusive, qual é essa expansão, vamos dizer assim, até onde vai essa curatela com relação à pessoa idosa. Então, o mínimo possível de atingir os seus direitos, a situação daquela pessoa, dela ou não, se ela tem condições de ter autonomia, de dizer a sua vontade. Então, dependendo desse grau de dependência que ela tenha, que ela não tenha condições de falar sobre a situação da vontade dela, é que a curatela será pautada. Ou ela vai ser uma curatela de preferência, de discernimento que essa pessoa tem. Iádia, a sua fala está picotando. Você não quer fechar a câmera para ver se melhora a transmissão? Eu acho que isso também é uma coisa que vem em benefício da pessoa idosa. Então, eu acho que essa questão, e
vamos fazer uma interdição das pessoas idosas para facilitar a vida, seja das instituições, seja da sua família, eu acho que a gente precisa desconstruir isso. Isso é um absurdo. A gente não pode partir dessa premissa da facilitação para os demais, para os outros, em relação à perda da autonomia e daquilo que é o mais precioso para uma pessoa, né? Que é o seu discernimento, a sua vontade, o seu respeito à sua vontade. Então, isso é uma de muitas instituições que querem, que facilitam essa situação das pessoas serem justamente interditadas. Carla? Isso. Iade, eu estava pensando o seguinte, que isso tudo vem à tona novamente a necessidade de ter uma política, né? A gente vai, volta e chega no mesmo lugar por outro caminho. Então, todos os caminhos levam à necessidade de uma política nacional de cuidados. Por quê? A própria cobrança dos 70% da renda do idoso, se você fosse levar ao pé da letra, contraria a política de assistência social, que teoricamente é não contributiva. Então, você tem uma política de assistência social não contributiva até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Na hora que você faz 60 anos, alguém vira para você e fala assim, olha, você tem o direito de contribuir com até 70% da sua renda para a instituição. Dito de outra forma, você é obrigada a contribuir com até 70% da sua renda para a instituição. Então, isso tudo está no mesmo bojo dessa falta de clareza em relação ao que é direito quando a gente envelhece. É como se os direitos mudassem à medida que a gente envelhece. E eu queria muito acreditar que o valor da vida é o mesmo e que o acesso às políticas deveria ser também da mesma forma garantido, né? Agora, a gente vai arrumando jeitinho para driblar a dificuldade ou a opção pelo não financiamento de políticas de cuidado. Porque eu entendo que o Estatuto do Idoso, no seu artigo 35, ele criou um jeitinho para isso. Só que nem o jeitinho do Estatuto do Idoso resolve, porque esse dinheiro que é dado pelo idoso também não é suficiente para custear a instituição. E quando você pensa que o dinheiro que o SUAS estabeleceu em 2007 como per capita continua sendo o mesmo valor até hoje, tem algum problema nessa república. Não dá para poder continuar igual, né? Nós estamos falando de R$90 per capita para cuidar de uma pessoa 24 horas por dia, por mês. Exatamente. R$90 Olha, por mês. Esse eu acho É que indigno é o grande, isso. exatamente, eu acho que esse é o grande problema que nós temos com relação a essa política. A falta de um financiamento claro, cristalino, certo, para que a gente possa dar dignidade às pessoas. Porque quantas LPs públicas a gente tem? Pouquíssimas. O que está acontecendo? A gente está tendo cada vez mais instituições privadas. Por quê? Porque dá lucro. Alguém está ganhando com isso. Só que, às vezes, nós temos instituições que cobram o justo para dar um bom serviço, mas as pessoas idosas não têm essa remuneração toda para pagar o que seria justo. Então, alguém tem que cobrir isso também. Então, a gente vê, por exemplo, a gente quando vai estudar outros países, como a Espanha, a gente vê, por exemplo, uma Espanha tendo toda uma política de cuidados, em que não só paga também para algumas instituições, quando não tem vaga na pública, mas para a privada, e paga o per capita, aquilo que deveria ser pago exatamente, não R$90, e também paga os cuidadores familiares. Eles também, em alguns países, têm direito até aposentadoria. Então, se eu estou trabalhando, eu não posso ir trabalhar fora, e eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, é justo que o Estado pague também para mim, porque o meu pai e minha mãe precisam dos meus cuidados. Então, acho que essa política que a gente tem é uma política perversa. Na verdade, é o que eu falo da transparência. O Brasil fez uma lei linda, maravilhosa, muitas vezes simbólica, não consegue colocar absolutamente nada em prática, porque idoso não é prioridade. Enquanto o idoso não for prioridade para o país, Carla, Marília, Ieda e Helena, eu não acredito que a gente vá modificar. E a única forma de modificar
que a gente está tentando, e aí entra a sociedade civil, é começar a gritar, é começar a dizer, começar a escancarar que idoso não tem serventia, não tem valor, quando deveria ser o contrário. É isso mesmo, Yádia. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Isso, É palpitante, é provocador e traz para a gente muitas reflexões e pensarmos em novas linhas de ação, né? Eu acho que a questão da gente ter uma política de cuidados de longa duração no nosso país, ele é fundamental, né? É fundamental a gente pensar numa política e com financiamento, é claro, atrelado a essa política, né? A política tem que ter financiamento, né? Nós, profissionais da saúde, temos muitas responsabilidades, eu acho, em relação a denunciar a violência contra a pessoa idosa, né? E também cuidar dessas pessoas. Então, eu queria passar rapidamente para vocês, se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, para a gente poder encerrar o nosso webinar. Só agradecer a oportunidade de dar visibilidade a esse momento. Nós estamos com quase 2 horas de webinar. Significa que nessas 2 horas, 12 pessoas idosas sofreram algum tipo de violência enquanto a gente conversava aqui. Eu também agradecer a oportunidade e precisamos nos importar com este tema, precisamos nos comprometer e precisamos nos formar para intervir de forma eficiente, precisamos cobrar do Estado esta política nacional de cuidados que vai envolver toda a necessidade da população idosa. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Yádia? Eu também quero agradecer por essa oportunidade ímpar. Acho que deveríamos fazer mais vezes. É um tema muito palpitante, é um tema que não vai se esgotar nessas 2 horas. Encontrar esses caminhos para que a gente possa modificar essa realidade. Eu continuo achando que a tecla é justamente sociedade civil cobrando ao Estado para que a gente possa, para que o Estado tenha uma resposta. Eu acho que é uma questão cultural, nós temos que mudar a percepção cultural das pessoas de que idoso já chegou ao final da linha, que idoso não serve para mais nada. Enquanto os jovens pensarem que jovem que é importante e idoso não é, a gente não vai ter uma modificação na nossa sociedade. Então, a gente precisa rever esses valores que a gente está transmitindo aos nossos próprios filhos, né, e netos, para que a gente possa modificar. E eu gostaria de deixar a frase da dona Cano, que eu gosto muito: quem não morre, envelhece. É verdade. Eu queria também agradecer muito o debate, agradecer a participação de todos, agradecer muito a Helena o convite. Eu vou plagiar uma frase que a doutora Carla falou outro dia, que acho que todos nós temos que pensar. Nós não ficamos velhos aos 60 anos, nós levamos 60 anos para começar a envelhecer, né? Para envelhecer. Então, a questão do envelhecimento é uma questão de todos nós. Se nós pensarmos de forma diferente, nós vamos entender que a questão do envelhecimento é para todos nós. Então, é uma construção pela qual nós todos somos responsáveis. Se não nos atinge hoje, nos atingirá amanhã. Mas não é uma questão de nos atingir, nós não temos que pensar no próprio umbigo, nós temos que pensar no todo, para todos. O envelhecimento é uma questão de todo mundo. Então, eu acho que concordo com a Yádia na questão da sociedade civil, mas eu reforço, este é um movimento para todos. Uma sociedade que não pensa no seu idoso, ela não pensa, é uma sociedade que não pensa no seu passado, é uma sociedade que não tem futuro. Então, eu acho que a gente tem que repensar a maneira como nós olhamos para isso. Helena? Tá. Então, agradecer demais a presença de vocês e de todos que nos acompanharam hoje à tarde. Tá? Agradecer ao Adolfo também, que nos acompanha aqui ajudando na infraestrutura, e a Thaísa, que me ajudou organizando um pouco as perguntas. Tem algumas perguntas que não foram respondidas e a gente vai tentar ver como faz para responder. Tá? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer muito. Boa tarde para todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau.